Nada como um dia após o outro. Ainda é muito pouco, mas depois de 5 dias seguidos de queda forte, as ações do OGX foram um destaque de alta na Bolsa hoje. Os investidores recuperaram uma pequena parte dos prejuízos anteriores e é isso que a gente vai ver agora aqui no nosso telão. É o primeiro gráfico que aparece nesse momento. Dentre todas as empresas do Ibovespa, a OGX foi hoje a que registrou a maior valorização, 20,51%. E não foram só as ações da empresa de petróleo de Eike Batista que avançaram no pregão. Outras que levam o X no nome também foram destaque de alta. MMX, 6,98% e LLX, 5%. O principal motivo para a alta? A notícia de que Eike deixou o conselho de administração da MPX, a empresa de energia do grupo EBX, do qual ele é acionista majoritário. Além disso, a companhia anunciou um aumento de capital de 800 milhões de reais. O aporte vai ser feito por duas parceiras, a gigante de energia alemã E.ON e o banco de investimentos BTG Pactual. Esse dinheiro vai servir para fortalecer o caixa da empresa durante esse período de turbulências. Analistas especulam cada vez mais sobre a possibilidade do empresário Eike Batista reduzir gradativamente a participação no grupo EBX. O jornal Valor Econômico revelou que está sendo estudado um projeto para que Eike venda as companhias e se torne um sócio minoritário. No fim desse processo, o empresário ficaria sem dívidas, mas com patrimônio estimado entre 1 e 2 bilhões de dólares. Em março do ano passado, a gente vai ver que o patrimônio de Eike Batista estava estimado em 34 bilhões e meio de dólares. Foi nessa época que ele subiu mais um degrau na escada da fortuna, do 8º para o 7º lugar na lista dos homens mais ricos do mundo, no ranking da revista Forbes. As ações do OGX valiam mais de R$15. Hoje, segundo a agência Bloomberg, a fortuna do empresário é inferior a 3 bilhões. As ações do OGX valem menos de 50 centavos. E quem diria justamente as empresas X, que vinham puxando o desempenho da Bolsa Brasileira para baixo, hoje ajudaram a fazer com que o Ibovespa encerrasse o pregão no terreno positivo. E foi uma alta considerável, 1,60%, com 45.763 pontos. Além da retomada da OGX, os investidores também se animaram com a sinalização do Banco Central Europeu de que vai manter as medidas de estímulo à economia do continente por bastante tempo. As ações da Vale também foram destaque de alta depois que a empresa conseguiu a licença ambiental para a instalação do maior projeto de sua história, com investimento previsto de mais de 19 bilhões e meio de dólares. Os papéis da Vale fecharam com valorização de mais de 4%. Vamos continuar conversando com a Zeina Latifi. Zeina, a Bolsa caiu muito nesses últimos tempos. Chegou num ponto que já se torna atrativa para investidores ou ainda não? Eu temo que ainda não, porque tem muita volatilidade e esse quadro ainda muito incerto lá fora e aqui também, eu acho que a gente tem ainda riscos de ter novos sustos. Acho que quando começar a ter uma certa redução da volatilidade, alguns sinais um pouco mais claros, principalmente lá fora, porque eu acho que a Bolsa é muito sensível ao cenário lá fora, talvez comece a ser atrativo, mas no momento eu acho que ainda tem muito risco para ser digerido. Agora, a Bolsa de Nova York, por exemplo, está perto das máximas. Um movimento completamente oposto ao que a gente vê por aqui. Excesso de otimismo por lá ou é reflexo de fato de uma recuperação econômica nos Estados Unidos? É o mesmo fenômeno explicando a boa performance da Bolsa lá fora e a má performance aqui, que é a incerteza em relação aos próximos passos do Fed, mas que, na verdade, por trás de uma recuperação da economia americana. É claro que, em princípio, juros mais elevados poderia gerar um ajuste negativo na Bolsa lá, mas como o fator preponderante é a recuperação da economia americana, são os ganhos de produtividade que têm sido observados. É verdade que, de tempos em tempos, os sinais da atividade perdem um pouco de fôlego, tem uma volatilidade natural de curto prazo nas informações, mas a tendência das variáveis econômicas têm sido positivas. A outra questão é China. Quer dizer, tem um processo de desaceleração na China, é intencional, uma parte é cíclica, mas uma parte é o próprio governo desejando essa desaceleração porque tem preocupação com bolhas, e aí, obviamente, os países emergentes são prejudicados e não os Estados Unidos, é claro. E Europa? Como é que está? O pior ficou para trás, a gente ainda pode ver outros cenários e outros países mergulhando
para uma situação grave como é o caso da Espanha, por exemplo? Infelizmente, assim, a discussão no final do ano passado é que o pior tinha ficado para trás e eu mesma me convenci disso. Achei que os indicadores econômicos eles ainda seguiriam negativos, mas a gente pelo menos não teria tantos sustos, né? E a gente está tendo de novo sustos ali. Eu acho que a ideia de um cenário melhor no segundo semestre continua válida, né? Mas, de fato, essas notícias recentes de Portugal, enfim, parece que ainda tem uma safra de notícias ruins que podem acontecer. O feriado de 4 de julho também causou impacto sobre o mercado de câmbio. Depois da disparada de ontem, o dólar fechou em queda num dia de poucos negócios. Hoje, o Banco Central entrou em cena para tentar segurar a cotação da moeda americana, que caiu 0,51% e encerrou o dia valendo R$ 2,257. Os investidores também repercutiram uma medida do Banco Central anunciada ontem, que vai trazer mais liquidez para o mercado de câmbio. Zena, sempre que perguntam para o ministro da Fazenda, Guido Mantega, a respeito do câmbio, ele faz referência aos outros países emergentes, dizendo que esse não é um movimento específico do Brasil, a moeda americana está ganhando valor em outros emergentes também. A gente está vivendo apenas uma situação similar à de outros países parecidos com o nosso, ou existem especificidades a respeito do movimento do dólar por aqui? Não, acho que o grosso do movimento é o cenário lá de fora. A mudança de orientação de política monetária do Fed é um grande evento, né? Então não tem como o Brasil se isolar disso. Agora, dado o comportamento dos preços no Brasil, dos preços de ativos, além da cotação da moeda, parece que tem outros elementos. Então, o que eu poderia dizer é o seguinte: no passado, a gente tinha as turbulências lá fora, tinha as incertezas lá de fora, mas quando vinha essa onda e batia no Brasil, acalmava, né? Por quê? Porque era um país que estava no caminho do investment grade, com taxas de crescimento muito fortes, se destacando na região, investimento direto estrangeiro crescendo a um ritmo forte, o Brasil ganhando market share no investimento direto mundial. Só que hoje a realidade é das agências ameaçando fazer rebaixamento do rating do Brasil. Então, por todas essas razões que a gente já sabe. Então, na verdade, a onda que vem lá fora, que antes perdia força, agora ela ganha força. Então, acho que não tem como a gente fechar os olhos a essa realidade. Tem sim questões domésticas que aumentam, que penalizam mais o mercado brasileiro e aí a moeda nossa.